Quando se fala em varizes, muita gente pensa apenas e exclusivamente em estética. Aqueles vasinhos aparentes, o desconforto visual. Mas será que o problema é só esse? Por trás das varizes podem existir sinais importantes de que a circulação não vai bem. E ignorar esses alertas pode trazer consequências para a saúde. Dor nas costas, sensação de peso, inchaço no fim do dia. Tudo isso pode estar ligado a algo mais sério do que parece. No programa de hoje, você vai entender o que realmente são as varizes, mas os riscos de não tratar e, principalmente, quais são as opções para cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Fique com a gente, porque informação também é prevenção. E é assim que nós começamos mais uma edição do nosso programa, conversando hoje com a médica cirurgiã vascular, doutora Fabrícia Leal, com o tema Varizes além da estética. Aqui pela TV Verde Vale, na parceria com a TV Café com Leite, TV Cariri e também com as nossas plataformas digitais no YouTube e no Facebook. Doutora Fabrícia, primeiro, muito obrigado por você aceitar vir aqui tomar um cafezinho comigo. Motivo de alegria lhe receber. Seja bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Para falar sobre esse tema que, quando conversávamos, seus olhos brilhavam, né? Falar sobre a área vascular de um modo geral, né? E hoje nosso tema em especial sobre varizes, né? Isso. Além da estética. Hoje se comenta muito sobre estética, né? Fazem uma certa conexão. Mas eu acho que esse tema varizes tem muito a ver com a estética, né, doutora? Então, as varizes têm um cunho estético, sim, né? Porque o paciente ele pode ter uma queixa estética, mas é uma doença. E uma doença que ela progredindo, ela vai trazer muitas consequências na vida daquela pessoa, no seu dia a dia. Ao ponto dela não conseguir fazer sua rotina diária. Chega a esse ponto? Chega a esse ponto. Né? Ele vai sentir cansaço, vai sentir dor na perna, vai começar a inchar a perna, né? E aí ela vai começar a não produzir como ela produzia antes. Começa a ter aquelas varizes grossas que, enfim, pode realmente causar trombose, causar outros problemas, complicações da própria doença. Doutora, só para eu entender, varizes são aquelas fininhas, né? Aquelas eu vou dizer esses nomes, a senhora vai me corrigindo, porque eu sou contador e advogado, eu não sou. Aquelas tirinhas fininhas que tem geralmente nas coxas, né? Nas pernas, de um modo geral. São aquelas fininhas, não é veia, são varizes, são aquelas fininhas que as mulheres tanto reclamam, Não. Vamos dizer assim, também, mas não é só elas. Elas são apenas vasos superficiais que ficam na pele, por isso que elas são visíveis. Né? Eles são vasos, então não necessariamente eu posso ter varizes Sim. que me incomodam internamente, né? Não precisa aparecer, né? Não precisa aparecer. Mas quando aparece é que a mulher se incomoda, né? E geralmente sim, mas os sintomas, eles dizem tudo, né? Esteticamente é quando vê, mas existem os sintomas. Quais seriam esses sintomas? Cansaço no final do dia, nas pernas, ardência também, né? Peso, sensação de muito peso e cansaço e ardência. E começa a surgir o inchaço também, ao ponto que o paciente, né, não consegue fazer suas atividades normal. E no final do dia, é sempre um transtorno. Em especial, eu falei assim, muito destaquei a mulher, porque já mulher é quem se reclama mais, né? Homem não dá muita atenção, não. Mas fala-se também que os homens estão se cuidando mais também, né? Sim. Então, mas também os homens têm varizes? Sim, e muito. Porque, assim, as varizes, ela é hereditária. Né? A insuficiência venosa, vamos falar assim, a insuficiência venosa crônica, ela é hereditária. Então, se na história familiar existiu a mãe ou o pai que teve essa condição, provavelmente você vai ter.
Então, essa doença, ela vai evoluindo. Aí, se você me perguntar, existe uma cura? Não, não existe cura. Existe um acompanhamento, a gente vai melhorando a vida dessa pessoa. Então, quando eu vejo assim as varizes, né, que hoje se foca muito na parte estética, mas ela tem a parte funcional que precisa ser tratada. Doutora, quer dizer que, só lhe interrompendo, de fato, a mulher, eu estou falando isso com o meu dia a dia, eu escuto, certo. Eu vejo, incomoda mais a mulher quando tem os vasos, né, aquelas fitinhas lá nas pernas, nas coxas em especial, que eu observo isso. Mas isso, com o advento de que existe algo interno, ou seja, me chamou a atenção que a senhora falou que é algo que precisa ser cuidado, é algo que precisa ser, que isso pode levar a problemas de saúde mais graves. Poderia ser assim, doutora? Sim. Porque a doença ela vai avançando o estágio, né? Aos poucos, se tiver, por exemplo, uma insuficiência, um refluxo da veia safena magna, ou parva, né? Que são o que a gente chama de troncos, os troncos venosos importantes da parte do sistema superficial, venoso superficial. Pode haver tromboses, né? Inflamação, pode acontecer. E desencadear outros problemas, né? Considerando que ela é hereditária, eu tenho como preveni-la? Ou necessariamente eu vou ter esses problemas? Vai ter. Pode amenizar, né? A gente ameniza, existe várias formas que a gente pode amenizar a evolução dela. A gente pode direcionar e diminuir. Porque varizes nós temos, sim, né, no nosso organismo. O desenvolvimento dela de forma agressiva é que eu posso, digamos assim, com algum ato, digamos assim, provocá-la no quesito de sentir problemas futuros, de ter problemas futuros? Não, assim, além da hereditariedade? Não só varizes. Assim, varizes não é que a gente tem as varizes, a gente tem as veias, né? E o que pode fazer com que apareça esse problema, né? Porque o maior fator é a hereditariedade. Mas um dos fatores que contribui também, além da questão da obesidade, né? Um fator muito importante, tem também o fator da pressão venosa. Então, se entende hoje, dentro do universo da cirurgia vascular, que as varizes, elas iniciam, na realidade, no pé, né? Então, são aqueles vasos que começam a aparecer pequenininhos no pé, que a gente vai ver com o Doppler que existe uma pressão venosa aumentada. E quando é que eu devo buscar se isso está me incomodando ou se eu tenho problemas dessa natureza? Porque, assim, considerando, só fazendo ainda um adendo, considerando que se eu sentir algo no peito, eu corro para o cardiologista, não eu morro. Se eu tenho um probleminha na cabeça, eu corro ali no neurologista. Certo. Mas um problema, por exemplo, de varizes, né, um problema, eu vou dizer assim, vascular, eu não me imagino com um problema vascular, um problema de varizes, para procurar uma profissional como a senhora, por exemplo. A partir do momento que você percebe que tem uma veia que está mais visível, é bom investigar, tá? Porque provavelmente abaixo dela existe uma outra veia. Doutora, só lhe interrompendo rapidamente, eu na minha panturrilha desenvolvi uma veia alta, assim, alto relevo praticamente. Então, isso... Mas não me incomoda, não machuca, não dói. Ficou assim estranho, sabe? Porque eu não tinha, minha perninha era lisinha. De repente eu tô com aquela coisa ali. Isso é bom buscar saber de que se trata. Por que é que está assim, né? Sim. Não, ela não ficou assim à toa. Não, de forma alguma. E aí o que é que acontece? Quando, pelo menos comigo, né? Quando o paciente chega até mim, fala a sua vida, fala, né, faz aquela anamnese de praxe médica,
eu tento adentrar mais na rotina dessa pessoa, entender os desejos dela, entender a raiz do problema e da queixa dela. Então, eu vou fazer o exame físico desse paciente, no qual eu utilizo equipamentos, como o Doppler, o fleboscópio, e aí eu vou ver aonde é o problema, para poder, então, fazer o tratamento. Sim. Tá certo. Mas isso, por exemplo, esse meu problema é um indicador de que tem algum problema Sim. de varize, por exemplo? Pode Não. ser, sim. Pode estar ligado, né? Com certeza. Se cuida, né, Leite? Se cuida, né? Que isso pode me levar a outros problemas, como a senhora disse, de saúde. Sim. E isso pode me causar um dano, apesar de que é indolor hoje. Se não tem sintoma, mesmo assim, pode vir evoluir, né? Não tem sintoma de dor, mas tem de visualização, né? Então, altinha, é uma queixa, né? Quer queira, quer não, é um sintoma. Incomoda. Incomoda. Mesmo sendo indolor, tá certo, eu vou me cuidar mais, vou ter cuidado com esse negócio. Mas isso atrapalha ou tem conexão das varizes com a questão da circulação, doutora? Sim. Só tudo, né? Tem tudo a ver. E existe um estudo atual que liga a questão das varizes também com a ateromatose. O que seria, né, isso? Seria justamente gordura no vaso, né? E isso, com o passar da idade, a gente vai ter depósito de gordura na parede da artéria. Então, tem uma conexão, está sendo feito um estudo recente agora, vai sair ainda, no qual eles estão justamente fazendo essa ligação entre a presença das varizes e a parte de ateromatose arterial. Olha aí, o que se imagina que muitas vezes não nos traz um problema tão grave, de repente tem algo muito sério por trás, né? Por isso que o ideal é você ter um acompanhamento, você procurar o profissional, fazer seus exames, viu que tem varizes, o ideal é você já fazer uma avaliação inicial. Será que a gente vai precisar fazer espuma, por exemplo? Será que a gente vai precisar fazer só um laser? Né? O que é que podemos fazer? Porque a gente vai fazendo o quê? A gente vai amenizando os sintomas e tentando adequar a rotina do paciente. Né? É uma forma assim, eu acho que o cirurgião vascular, ele tem que estar presente na vida daquele paciente que tem a insuficiência venosa crônica a vida toda. É um acompanhamento. E uma vez com a insuficiência... Não tem cura. Não existe cura. Essas varizes, né, por muitas vezes pode manchar a pele, né, e não da doença. O que a gente pode fazer é tentar amenizar, trazer um resultado. Dá para ter uma vida saudável. Dá sim. Ter uma com qualidade certeza. de vida, né? Dá. Tá certo. Interessante, doutora. E um detalhe, é comum a gente enxergar varizes nas pernas. Sim. Tem em todo o corpo? Tem. Sim. Podemos ter varizes pélvicas, né, que é mais alto, que é mais na parte da pelve, né? Podemos ter varizes também em membro superior, quando a gente tem um paciente, né, que tem uma doença crônica e tem que... nefropata, por exemplo, que tem que usar a fístula ou usa muito catéter, que fecha aquela veia, né, a veia fica totalmente ocluída, começa a fazer varizes no membro superior, no pescoço. Sim. Porque não é muito comum, né, nos membros superiores, né? Não é muito comum, não. É mais nesses casos. Mas quando nós tratamos de estética, o cuidado ele não é voltado apenas exclusivamente para a beleza, né, doutora? Para estética. Não. Quando nós falamos em estética, nós nos voltamos à beleza. Vamos e venhamos, né? No comum. Uhum. Então, o cuidado ele vai muito além da estética, né? Exatamente. Muito bem colocado esse detalhe, muito. A gente vai, sempre que um paciente chega até a mim, primeiro eu vou ver o nível funcional que aquela doença está afetando na vida dele. Certo. E depois a gente vê a parte estética. Depois, é bom lembrar, né?
Estou conversando com a médica cirurgiã vascular, a doutora Fabrícia Leal, aqui no programa Café com Leite, falando sobre varizes além da estética. Doutora, vamos beber água. Por favor. E a senhora aceita um cafezinho? Sim. Por gentileza. Obrigada. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, varizes além da estética? Você fica ligado, a doutora vai continuar com a gente, tem muito mais para você no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e também com as nossas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube. De todas as formas, estou aí ao seu lado, me deliciando de um cafezinho e lhe proporcionando boas informações com os nossos convidados. E hoje aqui comigo, a médica cirurgiã vascular, a doutora Fabrícia Leal, abrilhantando o nosso programa com o tema varizes além da estética. Doutora Fabrícia, doutora, eu preciso fazer uma conexão com a estética. Eu já observei as jovens mulheres que têm varizes, que têm essa preocupação em, muitas vezes, de retirar esses vasinhos, né? O que chama atenção são os vasinhos, né? Os vasinhos é que chamam. E chama atenção. Então, a preocupação em retirar. Aí eu te pergunto, primeiro, volta. Segundo, isso impacta numa boa, digamos assim, na estima da mulher? A deixa de baixa estima? Como é que isso funciona? Então, vamos começar a responder por partes, né? Então, vamos lá. Os vasos, as pernas, né? Enfim, impactam na vida da mulher, principalmente, porque quando ela é adolescente, ela vê a perna, né, bonita, sem nenhuma marca, sem nenhum vaso, sem nenhuma mancha. E quando vai passando as fases da vida, né, principalmente após a gravidez, por conta de causas hormonais, vai surgindo as varizes. É por causa hormonal, não é pelo peso? Eu imaginei que fosse pelo peso. Também, né? É o peso, causas hormonais, história familiar, né? São vários contextos que fazem parte da etiologia dessa doença. Então, ela começa realmente a se olhar de forma diferente e isso pode causar uma baixa autoestima. A não sair mais com short, a não vestir uma saia e, por vezes, não ir nenhuma praia. É mesmo? Chega a esse ponto? Chega. Interessante, né? Eu já recebi pacientes no consultório, quando ela foi falar comigo, ela já começou a chorar, com medo de acontecer alguma coisa, de ter uma trombose, de morrer. E você ir trabalhando isso com o paciente de forma a deixar ela mais calma e tranquila em relação aos possíveis, né, fechamento, né, da doença, complicações. Olha até que ponto se chega, né? Isso pode invadir a saúde mental, sim. Gravíssimo, né, doutora? E diga-se de passagem, é apenas estético ali, né? Aquela imagem que aparece, né? Sim. Mas tem também a questão de como você se vê. Que essa questão, né? Exatamente. Como você se vê e como aquilo afeta você, né? Mas eu acho tão legal assim quando eu vejo alguém com autoestima. Mesmo que seja, digamos assim, com excesso de peso, mesmo que seja com varize, mesmo que seja, sabe, com algum detalhe, algum problema no corpo, mas que vibra, que vai para cima, que é alegre, que dança, que canta. Tão legal, né? Esse detalhe. Sim. As pessoas viverem dessa forma, né? Entretanto, pequenos detalhes, quer dizer, pequenos vasos, deixar a mulher para baixo, né? Porque realmente mulheres que têm vasos, tem mulheres que têm
muitos tipos de vasos e a perna realmente fica parecendo, como elas falam para mim, muitas vezes chega no consultório e fala assim, minha perna tá parecendo um mapa. E realmente fica bem, bem manchado mesmo, cheio de vasos. Mas tem como cuidar, não tem, doutora? Sim, tem como cuidar. Existe sim. E respondendo a outra pergunta, que foi em relação à parte de tratamento, né? Até que ponto, né, a questão estética, até que ponto ela... Mas você falou, era a questão da autoestima. A autoestima. Né, que isso... E ela tem a baixa autoestima, ou seja, ela tem baixa estima em detrimento... Porque diferentemente, por exemplo, de cirurgia plástica, né? Quando você fala em flebologia, você fala em varizes, lipedema, vários temas que estão hoje em alta, existe uma diferença, né? Porque quando é cirurgia plástica, é realmente mais estético a forma como a pessoa se vê, né? E já a flebologia não é só isso, existe uma doença, né? Existe a doença chamada insuficiência venosa. Existe aquela doença. A insuficiência venosa, nesse caso aí dos vasinhos, pode chegar, por exemplo, a ser de forma externa. Virar uma ferida, doutora, pronto. Virar uma ferida. Pode, sim. Dentro do diagnóstico e da forma como a gente, vamos dizer assim, a gente diagnostica a doença, existem estágios. Existe um estágio que a gente chama de CAP6. Paciente tem uma úlcera em atividade. Muitos desses pacientes, eles chegam para a gente com ferida. Já com ferida. Com ferida por conta da insuficiência venosa. E aí, são pessoas que têm feridas crônicas, que estão há 10, 20 anos com essa ferida. E com simples tratamento, a gente pode fechar essa ferida. Doutora, 10, 15 anos com uma ferida? É muito sofrimento durante muito tempo, não é? Principalmente que é na perna, né? Perto do tornozelo, que geralmente tem essas feridas. E tem uma pouca circulação, né? Aí, Isso. geralmente tem essas feridas. Começa a fazer o que a gente chama de isquemia, né? Que é quando não tem sangue. Começa o sangue ficar parado, não tem circulação de sangue e começa a abrir as feridas. A pele fica fina, rarefeita, não tem pelo, porque por conta da insuficiência venosa começa a cair o pelo, e aí a pele fica fina e abre a ferida. Doutora, quando começa a se destacar esses vasos? Quando ela tem obesidade ou algo que aparece? Porque a senhora falou que uma garota, por exemplo, de 15, 16 anos, que está ali naquela sua formação, no seu desenvolvimento, não tem problema nenhum, né? Não tem... Aparentemente, pode ter, mas aparentemente, geralmente não tem, né? Pode ter. Existem síndromes que a gente, dentro da cirurgia vascular, Crockett é uma delas, né? Síndrome de Maitner também é uma delas, no qual a artéria ilíaca, ela... o pulso, né? Pela vibração do pulso, que a artéria ela pulsa, ela vai comprime a veia ilíaca do mesmo lado, do outro lado, aliás. E aí começa a não ir sangue, começa a criar uma colateralização, que é o que são as varizes, começa a ser colaterais, e ela cria as varizes pélvicas e automaticamente essas varizes também vai para os membros inferiores. Daquele lado. E aí... Então não tem idade. Não. Não tem idade. E as pessoas de mais idade, mais velhas também? Sim. Aí você, quando vê esse paciente com os seus 80 anos, por exemplo, 80 e poucos anos, você tem que avaliar qual conduta você vai ter no tratamento, né? Para ser o menos agressivo, porque você tem que sempre ver o risco e benefício para esse paciente. Doutora, diante de todas essas circunstâncias, quais são os exames mais comuns para se detectar se a pessoa tem? Porque ela pode ser visível ou não, né? Isso. Então, seriam, digamos assim, as dores que a mulher sente? Tem exames, digamos, exames de sangue ou de imagem para se detectar? Então, vamos lá.
como eu faço, né? Porque, assim, a cirurgia vascular, ela é bem ampla. Existem guidelines que direcionam, mas não existe nada muito fechado. Mas como eu faço? Para mim, um paciente que me procurar para ter uma consulta vai ganhar o Doppler, né? Por quê? Porque para mim não existe você fazer um planejamento de tratamento sem ter o Doppler. Então, eu não gosto, mas isso, como eu falei, é algo individual. Eu não gosto de passar o meu Doppler do meu paciente para outro fazer. Eu mesmo faço o Doppler, detecto a doença, vejo o problema da lesão, aonde é o ponto que está tendo refluxo. Vai em cima do... E aí eu faço... Vai em cima da ferida, como popularmente se fala, né? E aí eu vou fazer o planejamento do tratamento. Primeiramente, eu converso com o paciente, escuto, faço a escuta, né, ativa. Depois eu vou para o exame, no qual eu vejo, eu vou em partes, eu vejo o que está aparente, superficial. Então, eu uso o fleboscópio. Pode-se utilizar também a realidade aumentada, que é uma tecnologia que ajuda também nesse diagnóstico, na parte superficial, na pele. Depois eu vou aprofundar, eu vou usar o Doppler. Quando eu vou para o Doppler, eu vou ver o sistema venoso superficial. Vou ver qual a ligação, se tem ligação com a veia safena, se tem a ligação na coxa, é lateral de coxa, é posterior de coxa, qual a parte, onde se tem perfurante, por que está causando todo aquele problema, se existe uma reticular que está fazendo aquele... Reticular é uma veia que fica próximo daquelas aranhinhas que são as telangiectasias, e aí sim eu vou fazer um planejamento do tratamento para esse paciente. Eu sentindo dor na perna direita, por exemplo, algum sintoma na perna direita, pode ser um indicador de que o meu problema é na perna esquerda? Ou seja, que foi originário de lá e está me provocando aqui? Não. Eu usei a perna como exemplo, mas outra parte do organismo. Não. Se eu sentir na perna direita, é na perna direita. Vamos buscar. Exatamente. Tá certo. Doutora, é comum também, eu observo, pessoas que usam meias. Sim. Né? Aquelas meias elásticas, né? Sim, compressivas. Compressivas, e tem um detalhe importante que eu queria saber, porque eu vejo muitas pessoas dizerem assim, não, usa essa meia aqui que era minha, ou toma esse medicamento aqui que é meu, eu tomei e fiquei boa, sabe? Ou vai na farmácia, me dê um medicamento porque eu tô com uma dorzinha aqui. É aconselhável, doutora, fazer isso? Não, vamos lá. A meia, assim que o paciente entra para um atendimento comigo, eu faço as medições da meia, né? Então, eu tenho que medir o comprimento daquela pessoa. Então, é individual, né? Tem paciente... A minha não serve para José, nem para Maria. Porque o tamanho da meia é diferente. Então, eu vou medir a perna daquele paciente, passar essas medidas para o local no qual eu vou fazer o pedido da meia para aquele paciente. Certo. E também, ele vai me dizer se quer usar meia ou não, né? Porque aí são estratégias diferentes de tratamento. A meia é uma forma de tratamento? Sim. Preventivo? Não preventivo, entenda. A meia ela não vai prevenir a progressão da doença, mas ela vai aliviar os sintomas. Alivia os sintomas de inchaço, de dor. No final do dia você vai se sentir melhor. Mas ele não vai fazer com que você não tenha a insuficiência venosa. Não é preventivo, né? Não. Mais um cuidado, né? Não. O que é preventivo é qualidade de vida. Atividade física, alimentação. Eu ia te perguntar isso aí, porque hoje a gente vê o número de pessoas com problemas vasculares, em especial no nosso caso varizes, vem crescendo? Sim, muito. Porque está atrelado justamente à qualidade de vida. O que você come, né? Se faz atividade física, a sua rotina. Se você fica muito tempo em pé, muito tempo sentada, né? O dia a dia. Então, está muito atrelado à dinâmica da vida. Mas aí eu vou paciente. aqui para essa outra linha onde o número de pessoas praticando exercícios físicos vem crescendo de forma impressionante, né? É correndo, é ciclismo, é academia, etc, etc, etc. E mesmo assim vem crescendo esse número. Sim. Porque dentro da estatística, né,
cerca de 80 a 98% da população vai ter insuficiência venosa. Já está. Por isso que no nosso consultório chega em maior quantidade paciente com insuficiência venosa. Então, a prática desses exercícios que estão acontecendo ajudam pode, digamos assim, amenizar, né? Uhum. Ou adiar minha visita na profissional. Exatamente. Do mesmo jeito com relação à lipedema, que é um tema que está muito abrangente. É tudo preventivo, como atividade física, diminuir o peso, que vai fazer com que Gordura, né? Gordurinha. Tudo que é bom não pode, né? Tudo que é bom não pode. Mas está certo. Para ter uma vida melhor, a gente precisa renunciar a alguma coisa. Para se conquistar alguma coisa, não somente na saúde, mas a gente precisa renunciar a algo também, né? Tá certo. E para ficar cada vez mais bonita ou bonito, precisa também renunciar a alguma coisa, né? Não é tão simples assim. Gente, eu estou tendo uma aula aqui com a doutora Fabrícia Leal no programa Café com Leite sobre este tema, varizes além da estética. Doutora, vamos beber água, né? Por favor. Tomar uma aguinha. E mais um cafezinho com leite. Com leite. Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre o tema varizes além da estética? Você fica ligado. A doutora vai continuar com a gente e ela promete, no próximo bloco tem mais para você. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com a médica cirurgiã vascular, a doutora Fabrícia Leal. Ela que abrilhanta o nosso programa de hoje falando sobre esse tema, varizes além da estética. Doutora Fabrícia, doutora, eu ainda queria insistir com a senhora naquele quesito, que é uma coisa que me chama a atenção. Tem gente que briga comigo, me encontra na rua, briga comigo, quando eu faço essa pergunta, sabe? É porque assim... Eu vejo pessoas, tipo assim, não necessariamente sobre varizes, mas em qualquer sintoma. Não, meu filho tomou isso aqui, ficou bom, dá para o teu filho. Muitas vezes até querendo ajudar, né? Sim. Muitas vezes é bem intencionada, mas não é o caso. Então assim, por exemplo, dá o remédio porque mamãe tomava, porque meu filho tomou, porque minha avó me ensinou, porque eu vou na farmácia e me deu um remédio para isso ou para aquilo outro. Quer dizer, são pequenos detalhes que, de certa forma, não pode causar um transtorno maior, né? Sim. Então, isso não é muito aconselhável, não, né, doutora? Não. E, assim, porque cada paciente, cada pessoa tem suas, vamos dizer assim, suas histórias, suas comorbidades, né? Que são doenças que já tem. Então, para a gente passar uma medicação, passar uma meia, né, como eu falei anteriormente, a gente precisa avaliar tudo isso. Saber se essa pessoa tem alergia também à medicação, né? Então, você não pode tomar uma medicação que um outro fez uso e deu certo, achando que vai dar certo para você. Porque meu organismo não é igual ao dele. E pode ter até reações adversas, como o caso de alergias, né? Que pode ter choque anafilático, tudo isso pode acontecer. Então... E hoje também, doutora, é muito comum, eu imagino, no consultório da senhora, eu não sei, mas eu imagino que é comum alguém já chegar com, sabe a doença, sabe o diagnóstico, sabe o que vai tomar e ainda quer lhe ensinar. Porque as redes sociais falam sobre isso, né? Isso. É bom, é ruim eu já ir preparado dessa forma? Eu acho assim, eu acho que... É bom você saber e tentar entender o que você está sentindo, e tentar entender o que você está vendo, né? Mas você tem que escutar o profissional, né? Porque o profissional, ele vai te avaliar, vai ir até o ponto e saber realmente qual é o diagnóstico, te orientar e esclarecer o que será feito, né? Então, o ideal é você procurar saber
E talvez aquilo que você viu investigando, talvez nem seja aquilo que viu no ChatGPT, ou enfim. Talvez já chegue Google. Até com... Isso. E aí ele vai desmistificar e vai te orientar de uma forma a esclarecer e tratar o seu problema. De forma correta, Isso. Né? Tá certo. E até... Depois, eu acho que depois de uma boa anamnese, ele pode até tirar aquela tese que ele encontrou lá nas redes sociais, lá no Google, em especial, o GPT, que estava até, digamos assim, com câncer. Já vai, muitas vezes, deve ir até diagnosticado, com certeza, né? já acha que é algo já maligno, e não é. E tudo isso é feito com um profissional, fazendo os exames, vendo tudo direitinho e fazendo justamente a questão do alinhamento clínico, exame físico e exames complementares, porque o exame de imagem é complementar. O que é importante é o exame clínico que você faz no paciente. Doutora, essa questão do toque, essa questão da vivência, né, da convivência, isso ainda tem muito significado. Com certeza. Né? Porque, assim, o que eu vejo, a minha experiência como profissional, faz muita diferença na hora que você aborda o assunto com o paciente e esclarece muita coisa, né? Porque você vai pesquisar ali na internet, ele vai te dar aquilo que tem de literatura, né? E muita coisa. Enfim. Sequer você sabe distinguir, né? Mas você, com o profissional, vai conseguir te dar um norte de forma mais coesa, de forma mais bem direcionado. E sabe-se também que o paciente, quando ele chega ao profissional, quando ele conversa, ele acredita. Doutora, é impressionante como ele chega assim, o paciente chega, ele tem certeza de que ele vai sair curado, vai sair bem, vai sair feliz. Porque ele já vai no médico, eu vou no médico, eu vou no meu doutor, eu vou na minha doutora. Então... Aí volta uma coisa bem interessante que você puxou. Porque, veja bem, a insuficiência venosa, como eu já falei, não tem cura, né? Mas, assim, a autoconfiança, isso. O desejo de ficar bom, porque eu acho que isso tem muito a ver no quesito do tratamento, né? Mas ameniza. E tem também você alinhar o desejo do paciente. Às vezes o paciente diz, eu vou voltar a ter as pernas maravilhosas que eu tinha quando eu era adolescente. E não vai. Não vai. Não vai. O tratamento, ele vai te ajudar, vai, né, com o passar do tempo, ele vai deixando suas pernas melhores, né, assim, com um aspecto estético melhor, porém, ele não é que ele não vá causar mancha, por exemplo, mancha na perna, causa. Então, isso tem que estar muito alinhado quando você está conversando com o paciente, dizer para o paciente, olha, pode ter mancha e faz parte do tratamento. Doutora, considerando que essas doenças venosas, o paciente sente dor, no caso o tratamento é medicamentoso? Não. Tem medicamentoso, mas que cientificamente não tem uma comprovação assim que vá, né, ter um benefício. A gente faz o tratamento para tentar amenizar o sintoma, mas não resolve. Quando o paciente tem sintoma, seja ele estético ou funcional, é tratamento cirúrgico. Existem várias formas do tratamento. Nós temos, hoje em dia, tecnologia diversa, temos vários tipos de tratamento, desde o mais antigo, que era um tratamento intervencionista, tratamento que a gente levava para o hospital, o paciente ficava internado, ficava dias em repouso, continua, ainda existe ainda o tratamento da forma convencional, como existe também tratamentos hoje em dia minimamente invasivo, no qual a gente trata ambulatorialmente e o paciente não precisa ficar em repouso. Detalhe importante essa questão do repouso, porque eu não estou vendo, muitas vezes, ou minimamente invasivo, geralmente não me deixa com algum ferimento, ou alguma cicatriz ou alguma coisa mais grave, então amanhã eu já vou para o mundo, já vou voltar à minha rotina. Isso. Os cuidados eu devo... Sim. Deve manter os cuidados, né? A gente sempre orienta o paciente passar pelo menos 24 horas sem fazer atividade física pesada,
né? Dependendo do tratamento que foi feito, e voltar tudo ao normal depois de 24 horas. Doutora, pode acontecer, por exemplo, de um paciente ter problemas de varizes de fora para dentro? Deixa eu me explicar. É porque é comum, a variz, ela está internamente e ela sai, ela né? sai, né? Entendi. Mas, por exemplo, um ferimento, um corte, pode afetar as varizes também, me Sim. deixar... Sim, porque assim, ó, um corte, né? Quando você tem um corte, existe neovascularização, vai sendo feita naquele local e pode surgir varizes naquele local que teve aquele corte, porque vai sendo feito teias de veias e artérias que elas vão se conectando para cicatrizar. Aí ela se reconstitui? As varizes? É por isso que elas voltam. Porque, por exemplo, você vai e faz uma ablação térmica de safena, né? Com endolaser, por exemplo. Vai ter tributárias dela que vai, né, aumentar o seu tamanho, porque existem muitas pequenas veias que estão em todo o nosso corpo, que não são visíveis. E aí elas vão se aumentando de tamanho para poder fazer o retorno venoso, fazer o caminho que a veia está fechada. A safena, por exemplo, é retirada da perna e colocada no coração, né? Sim. A veia safena a gente utiliza para muita coisa. Na cirurgia vascular, a gente faz muita revascularização arterial com veia safena. Isso a gente, por exemplo, paciente que está com uma ferida no pé, com oclusão, está com a artéria fechada na femoral, aqui na perna. Então, não tem como a gente fazer via endovascular, que é a via hemodinâmica. Então, a gente pega a veia, mede, faz toda a medição, todo o planejamento cirúrgico, a gente pega aquela veia e faz a conexão onde está aberto, para poder voltar, ter o sangue naquele segmento e fechar a ferida. Que legal, né? Aí, o paciente, quanto mais jovem, eu imagino que seja mais fácil a recuperação, né? Não só a recuperação, mas a reconstituição, né? Legal. Por isso que hoje em dia a gente trabalha o máximo possível para preservar a veia safena também, porque ela é utilizada para várias formas de tratamento cirúrgico. Utilidade, né? Doutora, agora, um outro detalhe que me chama a atenção é o seguinte, essa questão do tratamento necessariamente cirúrgico. Porque eu acho, mesmo que minimamente invasiva, é uma cirurgia, é um procedimento. E esse procedimento vai haver uma invasão no meu organismo, né? Em último caso, ou existem outras formas, ou eu tenho que necessariamente ir para um processo cirúrgico? O paciente tem sintoma, é cirúrgico. Não tem jeito, é né? cirúrgico. O paciente tem sintoma estético, é cirúrgico. Quando eu falo cirúrgico, tem que fazer um tratamento, tem que fazer um procedimento, vai desde o laser transdérmico, que é ali na pele, aquelas aranhazinhas, eu faço uma escleroterapia junto com laser, e aí para tratar aquilo mais superficial. Até a ablação, né, que a gente chama de endolaser, na safena, ou fazer também endolaser de tributárias, né, que são aquelas veias grossas que tem muitos pacientes que têm quando está bem avançado. Então, geralmente é cirúrgico, a gente vai tratar aquele paciente. Porque a meia, ela não vai ter uma solução. A meia, como eu falei anteriormente, é só para sintomas, para diminuir sintomas. No quesito estética, ele pode ser de reparação ou meramente de embelezamento. Eu não sei, a senhora me corrige aí. Embelezamento, reparação quando, por exemplo, um acidente me feriu a perna lá e eu tenho que recuperar a perna para voltar para o lugar. Ali eu acho que isso é de recuperação, né? De recuperação para ajeitar parte do corpo lá. E estético é porque eu quero que minha mão fique com o dedo maior, menor, não sei o quê, o meu rosto. Dentro dessa linha, também
cirúrgico depende muito de cada situação, de cada necessidade, digamos assim. Quando eu avalio o paciente, eu faço planejamento estratégico, né? E esse planejamento estratégico, eu viso ter um resultado duradouro, tá? Porque vai ter um resultado, mas eu não posso dizer ao paciente, olha, você não vai ter jamais varizes. Não, vai vir voltar, né? Por isso você vai me visitar novamente. Vai voltar, né? Tem que ter essa consciência que vai voltar, porque é uma doença crônica, não tem cura, mas a gente tenta, diante do que a gente investiga de lesão no paciente, ter um resultado duradouro, ou seja, o paciente vai ter uma vida mais tranquila por mais tempo sem as varizes. Muito bem. Gente, eu estou conversando aqui com a médica cirurgiã vascular, doutora Fabrícia Leal, no programa Café com Leite. Doutora, lá no início a senhora falou algo de extrema relevância, que me chamou a atenção, é que eu vou usar a expressão ramificação, que as ramificações, tal qual as veias ou artérias do nosso organismo, no tema vascular, digamos assim, teríamos várias ramificações a discutirmos aqui, né? Ou seja, vários temas, muito extenso. Muito extensa vascular, é um mundo, assim, né? diverso, Mas, doutora, o nosso tempo é curto e eu preciso fazer um intervalozinho. Tá bom. Vamos tomar um cafezinho no intervalo, a gente já volta, tá bom? Tá. E você, fique ligado, nosso intervalo, você já sabe, é só o tempo do cafezinho e da água mineral São Geraldo. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu falei que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, na companhia da doutora Fabrícia. Mas, doutora, mesmo sabendo que existem vários temas que poderíamos discutir, isso nos proporciona momentos oportunos para uma nova conversa, para que eu possa lhe oferecer mais um café. Então, eu quero te agradecer por esse momento e dizer que será sempre bem-vinda, viu? Obrigada. Muito obrigado. Qual é o seu endereço, doutora, e suas redes sociais? Eu estou no Instagram, meu Instagram é doutora Fabrícia Leal. Estou atendendo aqui na região do Cariri, na clínica Prosperity, lá no Office Cariri. Certo. E atualmente eu também atuo lá na Bahia, na cidade, lá em Salvador, e no interior do estado. Eu também estou atuando por lá. E estou fazendo essa ponte aérea, porque minha intenção é trazer o melhor aqui para a minha região, que é onde eu nasci, onde eu cresci. Que bom. Trazer o melhor para a população. Pois seja bem-vinda de volta à sua casa. Muito obrigado mais uma vez, doutora. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Mandando aqui um abraço para Raimundo Gonçalves, na rua José de Oliveira, no Pirajá. Está sempre assistindo o programa. Dona Maria, seu esposo Luciano, no bairro Triângulo. Fernando Melo, no ateliê. Casa, não sei de que, no Crato. Esposa de João, do TI. Fernando Melo, do ateliê, lá no Crato. Seu Fernando, um abraço para o senhor. Dona Socorro, tia de Luiz, no sítio Riacho do Meio, em Missão Velha. Jesualdo, no centro de Caririaçu. Pedro e Emanuel, no mercado do Pirajá. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. O programa Café com Leite, de segunda a sexta-feira, você nos acompanha aqui na TV Café com Leite, TV Verde Vale, TV Cariri. E aos domingos, na TV Meu Norte, você nos acompanha às 23 horas, em nível nacional, o programa Café com Leite. Eu vou ficando por aqui. Beijo a todos, fiquem com Deus. Em nome da minha produção, muito obrigado. Que Deus os abençoe. Tchau, até lá.